Então, como o pastor falou, desde janeiro, nós temos essa parceria oficial com a Igreja Batista Zona Sul, e a Sara veio de Belo Horizonte para cá, para Natal, para poder servir com a igreja local. O PACE, para quem não conhece, é uma organização internacional que tem como foco o trabalho em escolas, evangelismo em escolas. E aí a gente queria apenas apresentar um feedback para a igreja do que tem acontecido nesses últimos 6 meses e que a igreja tem apoiado, a igreja tem somado, a igreja tem acreditado nessa visão. E aí a Sara vai estar passando um pouco. Boa noite. Bom, essa é a nossa equipe do PACE Brasil. Ela é composta atualmente por 14 pessoas. Mas a cada 6 meses a nossa equipe se renova, algumas pessoas voltam para os seus países, para os seus estados, e outras pessoas chegam para compor. Então, essa é a nossa equipe no momento. Eu vou falar para vocês um pouco do que eu fiz nesses últimos 6 meses aqui. O meu primeiro trabalho em Natal foi um trabalho com tradução. A tradução ela é necessária porque o PACE Movement não é um projeto brasileiro. É uma organização que começou na Inglaterra e hoje está em 10 países. Então, todo o nosso material é em inglês e é necessário que ele seja traduzido, então, para português para alcançar os missionários no Brasil e outras pessoas no Brasil também que não falam o inglês, né? Então, nós tivemos 22 vídeos traduzidos e legendados. E esses vídeos são videoaulas que são feitas pelo diretor do PACE, o diretor-presidente do PACE, e são ministrados semanalmente para os nossos missionários no mundo inteiro. E aqui no Brasil é necessário que eles tenham essa legenda em português para alcançar os nossos missionários. Nós também fizemos mais de 100 traduções de formulários, documentos e referências que são para enviar missionários para outros países, e a gente traduz as referências dele em português para inglês, e aquilo que vem do exterior para cá a gente traduz de inglês para português também. E além dessas coisas, a gente teve um projeto bem grande de tradução, que foi a tradução do novo website do PACE, e a gente tem hoje ele todo em português, graças a essa equipe de tradução. A tradução não é feita só por mim, eu coordeno uma equipe. Aqui da Igreja Batista Zona Sul, nós temos o Mateus e a Hannah, que colaboram com as traduções para a gente. Como o pastor disse, o PACE Project é uma das ferramentas que o PACE utiliza para fazer missões, né? E o PACE Project é o nosso trabalho nas escolas. O que foi feito nas escolas nesses últimos meses? Eu trabalhei em 2 escolas com uma equipe do PACE, que é no Floca e no Maria Francinetti. E nessas escolas nós desenvolvemos os trabalhos com teatro, música e criação, que são oficinas dadas. Nós temos hoje 30 alunos no Maria Francinetti que são beneficiados por isso. E não é simplesmente dar para eles uma peça e falar, olha, esse é o seu papel. Não, é ensinar mesmo a atuar, ensinar mesmo a se portar em cima de um palco, e a gente está passando isso para esses alunos. E, além disso, que isso é só uma das nossas ferramentas, o nosso foco não é transmitir aula de teatro nem aula de musicalização para os meninos. O nosso foco é discipulá-los. Então, a gente entra nas escolas e a gente tem um contato íntimo com os alunos, a fim de sermos mentores deles e sermos um exemplo cristão para esses meninos. E, para isso, nós realizamos os mentoreios com os alunos e também temos células que acontecem durante o intervalo nas escolas. Também temos nosso trabalho nas comunidades. Inclusive, ontem nós estivemos lá em Frei Damião. E essas visitas mensais, elas acontecem pelas equipes do PACE também. E o nosso foco é fazer um trabalho diretamente com as crianças. A gente canta, a gente dança, faz teatro e sempre está levando alguma coisa para eles. Ontem a gente levou um kit de higiene pessoal, porque eles vivem numa circunstância muito ruim mesmo. Então, a gente levou sabonete, pasta de dente, escova de dente. Eu até cheguei a colocar no grupo da igreja, perguntando se alguém queria participar. E então, a gente levou essas coisas para eles, porque a gente quer oferecer o que é do nível da criança para a criança, mas também suprir as necessidades dos adultos nessas coisas mais sérias, né? Então, nós trabalhamos também em Frei Damião. Além disso, eu estive presente no Global Summit. Isso acontece nos Estados Unidos e é um tipo de congresso para alguns líderes do PACE em todas as nações em que o PACE atua. O Júnior não pôde ir esse ano e fui eu que representei o PACE Brasil lá.
E a intenção era ser treinada, ser capacitada e trazer para o Brasil a visão mundial do PACE, porque nós temos um mesmo padrão para todas as nações, e eu fiquei responsável por trazer isso para cá esse ano. Então, como vocês podem ver, o trabalho da Sara tem desenvolvido não só atinge as escolas aqui em Natal ou em Nova Parnamirim, mas atinge também missionários que vão para fora e treina os missionários que aqui estão. Então, o alcance da igreja eu vejo como um alcance até bem maior do que um alcance local. Tem sido um alcance global do evangelho poder e facilitar a missão acontecer em outros lugares do mundo. E aí a Sara vai continuar conosco mais um tempo. E aí quais são as expectativas desse novo tempo? Quais são as coisas que vai adicionar ao seu trabalho? Ok, a partir do próximo semestre, a partir de julho, eu vou estar assumindo essas duas funções no PACE Brasil, que é a direção de treinamento e a direção de comunicação. No treinamento, eu vou trabalhar diretamente com os missionários do PACE, com treinamento mesmo para eles, mensalmente, no nosso dia de treinamento mensal, e com o mentoreio de líderes. Os líderes das nossas equipes serão mentoreados por mim, e também nas conferências que nós realizamos ao longo do ano no PACE. Algumas são abertas e algumas são exclusivas para os missionários. Vocês vão ter mais acesso a isso futuramente, mas isso vai ser minha responsabilidade a partir do próximo semestre. E também a diretoria de comunicação, que, em primeiro lugar, manter as pessoas do PACE, os missionários todos dentro do que está acontecendo e fazer com que a informação chegue a todas as pessoas, e também a publicidade do PACE, de maneira que ele alcance outras igrejas, outras escolas, enfim, que o movimento cresça, e recrutamento, que é trazer mais missionários e mais parceiros para o PACE Brasil. Então, nós queremos apenas agradecer à igreja por acreditar, por apoiar e por investir nessa causa que, de novo, não está apenas impactando corações aqui em Natal, mas está gerando missionários que geram outros missionários ao redor do mundo. E graças à colaboração da igreja. Então, nosso muito obrigado. E que vocês possam estar orando por Sara, enquanto ela está tendo essas 4 semanas de férias e volta. E também nós estamos viajando por um tempo, mas nós voltamos também. Então, obrigado. Obrigada. Tudo que nós trabalhamos dentro do PACE Project, nós tentamos pensar numa pergunta. É uma pergunta que nos ajuda a continuar, a nos lembrar o que fazemos, o porquê fazemos o que fazemos. E aí a pergunta é a seguinte: qual tipo de vida Jesus gostaria que nós vivemos? Qual tipo de vida? De que forma? Qual tipo de vida? E aí a gente vê nas Escrituras alguns versículos bíblicos, como João 10:10, bem conhecido, que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha plenamente. Em outras versões, em abundância. Uma vida completa, uma vida por inteiro. Uma vida a qual você é preenchido, você entende o seu propósito. Mateus 6:33, se você sente-se livre em abrir, mas também tem aqui. Mateus 6:33 diz o seguinte: pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que todas as outras coisas, antes da passagem diz, tudo aquilo que é necessário, todo o básico para sobreviver. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí, reino, essa palavra reino me lembra, de novo, eu não sei se é porque eu sou homem, mas me lembra guerra, me lembra cavaleiro, guerreiros. E aí, cavaleiros do rei, para mim, é um exemplo de como viver para um rei. E aí eu começo a querer identificar e a conhecer mais como é que o cavaleiro funciona. Existe uma história, uma lenda, não sei se ela é verdadeira, mas de um rei chamado Robert the Bruce, não sei se alguém aqui já ouviu falar, que ele era um rei muito amado, muito querido, esse Robert the Bruce. E ele, antes de morrer, ele fez um pedido. Ele pediu para que, após a sua morte, o seu coração fosse retirado e levado até Jerusalém.
Só que para isso, para ir levado até a Terra Santa, precisava de um guerreiro, um cavaleiro corajoso, que realmente enfrentasse todas as batalhas com esse coração. E aí, diz a lenda que o cavaleiro Douglas assumiu esse compromisso. E ele colocou ao redor do seu pescoço esse coração. E ele carregou durante batalhas, guerras, durante todo o momento. Só que chegou um dia específico que seus homens, ele estava perdendo seus homens. Tudo começou a dar errado. E ele já tinha articulado todas as formas, tinha usado todas as armas e ferramentas que ele sabia de guerra. E na hora, o cavaleiro Douglas olhou para um lado, olhou para o outro e simplesmente tirou o coração do rei do seu pescoço, levantou bem alto, em alta voz, gritou: lutem pelo coração do seu rei, e jogou por trás dos inimigos. Esses homens foram à loucura, atrás do coração do rei, atrás do coração do seu rei, que estava morto. E aí surge a pergunta: o que é que nós estamos fazendo para correr atrás do coração do nosso rei, que está vivo? O nosso rei está vivo, amém? Então esses homens se entregaram de uma forma completa para salvar o coração do rei, para realizar o último desejo do coração do seu rei. E aí vem a reflexão: o que é que nós temos feito para correr atrás do coração do nosso rei, esse rei que está vivo? E aí isso é uma lenda, então talvez não foi real, mas aí a gente vai para Escrituras, onde a gente encontra uma passagem da história de Davi, 1 Crônicas 11, 17 ao 19. Que diz o seguinte: Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. E aí esses guerreiros entenderam que existe do rei um desejo. E eles queriam suprir esse desejo do rei. E eles arriscaram a sua própria vida por um simples desejo, que era uma água de um lugar específico que Davi desejava. E aí eu costumo brincar que na Europa a Coca-Cola é muito ruim e a Coca-Cola brasileira é a melhor que tem. Então, para mim seria a mesma coisa que: uau, como eu gostaria de uma Coca-Cola brasileira. Aquela cheia de gás, cheia de caramelo 5, que a de lá não tem. E num dia, talvez para alguns é aquela água de coco, sabe? E simplesmente esses guerreiros correram atrás de um desejo do rei. E aí, para mim, às vezes a gente simplesmente tem feito a nossa própria vida, tem caminhado a nossa vida dos nossos desejos e temos deixado um pouco, às vezes, o propósito do rei. Às vezes a gente pensa: eu tenho servido, eu tenho feito o meu, mas a gente se esquece de dar um F5, uma atualização de o que é que está batendo no coração de Deus. Qual é o propósito de Deus? O que é que Deus tem me chamado especificamente? E eu creio que nós não somos chamados para viver o nosso próprio desejo, mas sim viver o desejo do nosso rei, do nosso Deus. E, sabe, muitas vezes nós estamos lutando pelos nossos próprios direitos, pela nossa justiça, pelas nossas vontades, mas eu creio que Deus ele tem me chamado, tem te chamado para lutar por algo que vai além de nós mesmos.
algo que a gente começa a ver que isso aqui não é apenas sobre mim. Eu faço parte disso, mas isso aqui é sobre o rei. E nós somos seus cavaleiros, e no caso das mulheres amazonas, né, que lutam pelo coração do rei. E aí surge a grande questão, né? Qual é o propósito do rei? E aí vem o tema, né, dessa mensagem, que é essa imagem bem simples que nós usamos no PACE, que é a nuvem e a linha. E, simbolicamente, nós utilizamos a linha como regras, o que os judeus chamam de halakha, que são as regras, as obrigações, as formas de realizar as coisas, que são coisas importantes. Nós precisamos de regras. Imagina o trânsito, imagina a sociedade sem regras, sem uma orientação. Nós precisamos delas. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos vivendo dois extremos dessa linha, dessas regras, dessas obrigações. E um extremo é aquele extremo que a gente às vezes pergunta: o que é que eu não devo fazer, o que é que eu posso fazer e não ser punido? Ou até pensar, sabe de uma coisa, eu nunca vou conseguir seguir essas regras todas, são tantas obrigações como crente, eu vou continuar fazendo a minha vida aqui e não vou querer saber dessas regras. É um extremo onde a gente simplesmente deixa a linha, e o outro extremo onde a gente está perguntando, onde a gente fica se questionando: o que eu posso fazer e ser agradado por Deus? O que eu posso fazer e Deus me abençoar? Eu estou fazendo tudo direitinho aqui. Eu tenho ido todo domingo no culto, eu tenho dado o meu dízimo, eu vou às vezes para a célula, mas eu tento, eu faço tudo o que é para ser feito, eu me visto da forma certa, eu falo da forma certa, que são coisas importantes e é preciso. Mas às vezes a gente se prende de uma forma tão grande que o halakha, as leis, as regras, se tornam nosso próprio Deus. Acaba se tornando aquilo que a gente adora. E a gente nem percebe. Ele entra sutilmente. E a gente continua fazendo. Porque a gente sempre fez isso. E a gente simplesmente nascia assim, crescia assim, conheci dessa forma. E vai ser sempre assim. Só que Deus, ele é um Deus que nos chama para renovar nossa mente. Ele é um Deus que nos chama para pensar diferente e agir diferente. E aí as perguntas de quem vive na linha, muitas vezes é desse tipo de pergunta. Qual pecado contra mim eu devo perdoar? Até onde eu posso realmente... O que eu posso perdoar, o que eu posso ficar com o pé atrás? Qual tipo de filme eu posso assistir? O que eu posso assistir e continuar puro? São perguntas que até parecem perguntas normais, mas elas não têm princípios. São perguntas de regras, de leis. São perguntas que não vai mais profundo. E aí, eu penso que muitas vezes a gente tem simplesmente olhado para essas regras e vivido porque sempre esteve lá. Aí eu acho que é uma forma... Eu tenho um vídeo aqui que mostra um pouco como se hipnotiza uma galinha. Se alguém sabe, não fala como é. Ela é bem simples, é 1 minuto. E aí eu vou passar ele e depois a gente volta. The chicken on her back? Yeah. Okay. Oh, I don't want to hurt her. Chicken.
Awesome. Por favor, não façam isso em casa. Quem está assistindo também não faça em casa. Simples, né? É pegar a galinha, fixar ela, a cabeça dela, desenhar uma linha e ela vai ficar lá, paralisada, hipnotizada. Agora, sabe como é que a gente hipnotiza um ser humano? Alguém? É só fazer o mesmo. É só colocar regras, obrigações, deveres, que não pode, o que não pode, e ele vai ficar hipnotizado. Ele não sabe nem por que ele é um cristão. Porque ele tem feito isso sempre. Então é isso que deve ser. Ele esqueceu aquele encontro há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 20 anos atrás. O que motivou ele. A motivação do coração dele para viver diante de Deus. E aí nós não podemos viver só na linha. Nós precisamos dela, mas nós precisamos viver além dela, acima dela, focando na nuvem. E aí nuvem, por que nuvem? Porque existem várias passagens bíblicas a qual a nuvem representa a presença de Deus. Uma delas é Êxodos 13, 21, que diz o seguinte: durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. O outro versículo é Êxodo 16, 10, que diz o seguinte: enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. No Novo Testamento, em Mateus 24, 30, diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É uma promessa. E a nuvem, simbolicamente, representa a presença de Deus. Por isso que existe essa imagem da linha, da nuvem da linha. E aí eu creio que quem está na nuvem, o tipo de pergunta é diferente. Ele pergunta o seguinte: o que está no coração do rei? O que é que está batendo no coração do rei? E eu posso agradá-lo. Como eu posso agradá-lo? Como eu posso viver para ele da forma que ele quer? E aí, porque muitas vezes a gente tem um plano bem definido de como vai ser o melhor para mim. O como será o melhor para a minha família. O como será melhor para os meus negócios. O como melhor será. E nós precisamos sonhar, sim. Eu creio que nós precisamos sonhar, sim. Mas nós sonhamos tanto e colocamos tantas coisas e não deixamos espaço para o agir de Deus. Sabe? Aquela coisa simbólica, simples, de que se nós queremos encher um balde e colocar um monte de pedra e colocar a pedra maior por último, não vai encaixar? É a mesma coisa. Se nós planejarmos um monte de ação e apenas dizer: Deus, assina aí, faz isso, nem sempre acontece do jeito que a gente sonha. Sendo bem sincero, a maioria das vezes não acontece da forma que a gente sonha. Às vezes acontece totalmente diferente, bem melhor do que nós imaginamos, mas o caminho não vai ser igual, provavelmente. Então, em vez de nós darmos uma folha em branco e dizer: Deus, escreve a minha vida, e eu quero ser sensível à tua voz, eu quero entender o que tu queres, eu quero conhecer mais sobre ti, eu quero estar aberto para o teu agir na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Dessa forma, a gente vai conseguir viver num patamar diferente. Eu creio que Deus ele tem nos chamado para viver num patamar diferente. Um patamar que, além de leis e regras, essas coisas a gente já sabe fazer bem legal. Eu lhe garanto. Apesar de ter sempre algumas rebeldias nossas também nessa parte. Mas
estar sensível ao coração de Deus, estar sensível ao que Deus tem nos chamado, é mais difícil. É mais fácil a gente simplesmente continuar fazendo o que estamos fazendo. E eu creio que sempre o que vai fazer a grande diferença nesse mundo vai ser a motivação dos nossos corações. Porque quando Jesus falava sobre o reino de Deus, ele sempre falava sobre a motivação do coração das pessoas. E muitas vezes nós pensamos que precisamos apenas seguir pessoas ou regras. Mas eu creio que Jesus ele não veio nos ensinar regras. Ele veio nos ensinar princípios, os quais são eternos. Deus ele veio nos ensinar princípios. E quais são os princípios da minha vida, da sua vida, que nós temos vivido? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é um princípio. E a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, os fariseus, eles faziam coisas boas, mas com a intenção do coração, nem sempre eram errados. Quase sempre eram errados. Então, nós precisamos entender, assim como a parábola do bom samaritano, também existe a história da oferta da viúva, a qual mostra a intenção do coração. E lá em Lucas 21, a partir do versículo 1 ao 4, relata um pouco sobre essa história. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Sabe, nesse entendimento sobre motivação do coração, sobre doar, nós olhamos para a vida de Jesus e nós entendemos que o próprio Jesus não tinha nem onde encostar a sua cabeça. Aonde ele nos ensinou a repartir. Aonde o próprio Deus entregou seu único filho. Não é que ele tinha vários filhos, e aí tinha tanto filho, e aí ele decidiu mandar um. Esse vai salvar a terra. Esse aqui fica comigo. Não. Ele entregou tudo que ele tinha naquela temática para estar conosco. E eu creio que o mundo ele não precisa de um novo programa, uma nova estratégia. O mundo ele precisa de um novo tipo de pessoa. Pessoas que têm uma motivação certa. O foco na nuvem, na presença de Deus, no coração do Pai. E nós precisamos não apenas crer em Jesus. Isso, eu creio que provavelmente 100% aqui crê em Jesus. Mas nós precisamos muito mais do que apenas crer em Jesus. Mas nós precisamos começar a crer nas coisas que Jesus creu. Jesus creu que o impossível pode acontecer. Nós precisamos parar de apenas... É um passo muito grande amar Jesus e se sentir amado por Ele. Mas além disso, além de amar Jesus, nós precisamos amar a quem Jesus amava. E aí, quem era que Jesus amava? Com quem Jesus gastava tempo? Cobradores de impostos, com a prostituta. E não é muitas vezes fácil. E talvez a gente pense, não, mas isso aí para os vocacionários, né, aqueles que têm um chamado para isso.
Se você acredita assim, tudo bem, mas tem gente lá na tua academia, tem gente lá no teu trabalho, tem gente lá na tua escola que está precisando de Jesus. E nós não sabemos como é o dia a dia dessas pessoas. Nós não sabemos o que ela tem passado. E se a gente, de uma forma intencional, com a motivação do coração certa, investir nas pessoas, nós vamos começar a ver o mundo ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Quando nós começarmos a colocar as pessoas na nossa agenda. Quando as pessoas fizerem parte da nossa agenda. Porque senão nós vamos estar apenas servindo a uma instituição, a uma organização e não as pessoas. Qual foi a última vez que você deixou de fazer uma coisa muito importante para atender aquela pessoa que estava precisando, aquela pessoa que estava clamando? E às vezes a gente pensa, certo, legal, mas por onde começar? E agora, certo? Eu entendo que eu preciso ir além, eu preciso não só focar nas minhas obrigações como cristão, eu preciso focar no coração de Deus. E como é que eu faço? O que é que... né? E essa semana eu tive a oportunidade de estar com o Carlos Queiroz, que é um pastor da Missão Integral, Missão na Íntegra, o ministério. E de uma forma muito simples, ele saiu ali da Avenida 2, saímos, eu e ele, da Avenida 2 até o Midway, conversando e se encontrando com as pessoas, assim como Jesus fazia. Não estou dizendo que é para todo mundo sair no meio da rua. Talvez você não sente que é isso, mas eu estou mostrando que é uma coisa simples. É uma coisa apenas de disponibilidade, de atitude. E ali na frente do Midway a gente encontrou uma senhora, dona Ana e André. E André estava totalmente drogado. E ele viu que a gente estava sentado na frente do Midway, conversando com essa senhora que estava pedindo. E ele atrapalhou assim a conversa. E no início ele parecia aquele tipo de coisa que você acha que não vai... Ele não está entendendo nada, vale nem a pena. Ele veio só para atrapalhar. Só resumindo a história, ele simplesmente se derramou em lágrimas lá. Ele confessou que ele precisa mudar e que apenas Jesus pode libertar ele. Então foi um tempo bastante de desafiá-lo, de encorajar, de que há esperança, que é possível ele se libertar daquelas drogas, mas por uma atitude simples de poder sair pela cidade e se encontrar com as pessoas. E Deus talvez, provavelmente, já colocou pessoas na tua vida, de alguma forma, que estão passando por aflições. E nós podemos ser a resposta para essa pessoa. Nós podemos nos doar para essas pessoas. E, né, como Capelete diz aí, se nós estamos entregues a nós mesmos, então tudo em nós é um equívoco. Porque é muito mais do que a nós mesmos. Nós somos colocados aqui no mundo para fazer diferença, para ser luz e sal nesse mundo. Nós estamos aqui para levantar o aflito. Nós estamos aqui para resgatar as pessoas do lamaçal. Ir até o lamaçal. E aí é renúncia, aí é se usar, é ir para lugares que realmente a minha zona de conforto não me levaria. Eu não sei qual é o passo que Deus tem te chamado. E talvez só você mesmo sabe, você e ele. Não é algo que alguém de fora, nem sempre é assim, alguém de fora que vai revelar isso. Então, Deus, ele tem me convidado, tem te convidado a lutar por essas pessoas, para ser a voz daquele que não tem voz, para ser a força daquele que não tem força,
para ser a esperança daquele que não tem mais esperança. E às vezes a gente se limita a tantas regras e obrigações que a gente não fica nem tão aberto disponível para usar aquilo que Deus já tem nos dado. Mas eu sei que essa igreja tem sido uma igreja que tem sido relevante nessa sociedade e tem tentado buscar isso cada dia mais. Mas isso é só o começo do que muito Deus pode fazer. Nós temos aqui o exemplo de Luma, que se disponibilizou para ajudar os meninos que estavam em busca de refúgio. E às vezes a gente pensa, mas como é que eu vou ajudar? Por exemplo, ela ajudou com o conhecimento que ela tinha. E os caras são de uma religião totalmente diferente da nossa. Então, por causa disso, nós não vamos ajudar? Eu não vejo isso em Jesus. Eu vejo Jesus se misturando com essas pessoas. E Ele ajudando essas pessoas. E a palavra de Deus sendo inserida na vida dessas pessoas através das atitudes. Então, a igreja que sou eu e você precisa se levantar e fazer essa diferença na sociedade. O Evangelho de Jesus, ele não é apenas ir para o céu. Ir para o céu aquele grande momento, né? O grande dia. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos chama para algo muito maior. Algo que começa aqui e agora. É estabelecer o reino dele aqui e agora. E a igreja é parte disso. A igreja não é totalmente o reino de Deus, porque ela não é perfeita. Mas ela é parte da demonstração do reino de Deus aqui na Terra. Ela é resposta para essa comunidade ao redor. Ela é resposta para essas pessoas que... Cada pessoa é um mundo que nós temos contato. Então, o Evangelho de Jesus não é apenas ir para o céu, mas é um convite para lutar do lado de Deus, para o avanço da obra dele. Aqui na Terra. Então, eu creio que Deus, ele tem me chamado, ele tem te chamado para sair da nossa zona de conforto e avançar o reino dele aqui na Terra. E a gente pensa, mas eu tenho tanto ainda para aprender. Eu ainda sou tão fraquinho, eu ainda nem posso fazer isso. Deus, ele... No reino de Deus, o negócio é de baixo para cima. É ao avesso. É de dentro para fora. Sabe? E muitas vezes a gente está simplesmente pensando, mas eu preciso falar bem, eu preciso estudar bem, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso... E aí a gente acaba se moldando ao mundo. A gente está fazendo uma versão cristã do mundo. Uma versão gospel. Atrás de reputação, de nome, igual ao mundo. Então, o desafio de hoje é que nós possamos simplesmente focar na presença de Deus. Focar naquilo que Deus tem me chamado e te chamado. Para alcançar outras vidas. Onde isso não é apenas sobre mim. Isso é sobre o Rei e as outras pessoas. E nós precisamos nos doar para essas pessoas. E nós nos doamos muito mais quando... Não só... É mais fácil quando sobra alguma coisa. E não é errado. Está sobrando, vamos doar. Mas a palavra de Deus está cheia de exemplos. Onde não tinha nada. Jesus pegou o pão e repartiu entre os seus. Onde não tinha, só tinha 3 pães para alguns pães para uma multidão. Ele simplesmente repartiu o pão e passou. E o milagre aconteceu. Então, esse é um grande desafio. De poder lutar por aqueles que precisam. Mesmo sem nós estarmos completos ainda. Mesmo com as nossas dificuldades. Mesmo com as nossas falhas e com nossas limitações. E na nossa limitação,
que Ele é glorificado. É na nossa limitação que Ele cresce. É na nossa limitação que nós entendemos que não sou eu que faço, mas Ele que faz através de nós. E Ele escolheu habitar em mim e você. Esse é o plano dele. Não vá contra o plano dele. Não foi na vida de fulaninho ou de ciclaninho. Foi na sua vida que Ele escolheu. Amém? Então eu queria apenas orar com você que sentiu que você tem feito, mas foi desafiador para você a querer fazer mais do que isso, a querer ir além do que já tem acontecido, de poder ver o mover de Deus acontecendo simplesmente num ato, não gastar tempo com as pessoas, não olhar nos olhos das pessoas, não parar. Às vezes, tudo que a gente precisa é desacelerar, é diminuir o ritmo, é olhar ao nosso redor, é gastar tempo com as pessoas, é investir na vida de outras pessoas. É o tipo de legado que vai ficar para sempre e que vai poder alcançar outras pessoas que nem nós mesmos podemos alcançar. Então, eu queria orar. E se você sentiu que isso foi para você, você pode, de uma forma simbólica, apenas se levantar no seu lugar, dizendo para Deus e para o mundo espiritual que você quer lutar para o reino de Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu conheces nossos corações, Pai. Tu sabes, Senhor, o desejo, Senhor, que temos de Te servir mais, Pai. De Te honrar mais, Pai. Nós já temos feito isso, Deus, mas, Senhor, comparado a Jesus Cristo, não é nada, Deus, que nós temos feito, Deus. Então eu te oro, Senhor, para que Tu possa estar nos ajudando, Deus. Nos ajudando, Senhor, a ir além das nossas limitações, Deus. A entender, Deus, que Tu escolheste viver em nós, Deus. Senhor, Tu estás vendo, Senhor, essas pessoas que estão aqui de pé, simbolicamente dizendo, sim, eu quero lutar do lado desse Deus poderoso. Eu quero guerrilhar nessa guerra. Eu quero ver a transformação dessa sociedade através da minha vida. Não transferindo responsabilidade, mas agindo da forma que Tu tens sonhado, Pai. Abençoa essas pessoas, Deus. Traz coragem, Deus. Traz força. Traz vida. Traz o sentimento, Senhor, de que simplesmente elas estão servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não há nada e nem ninguém que impeça o agir do Teu poder, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, crendo e agradecendo. Assim como diz em Efésios 3:20, que Tu és poderoso para fazer abundantemente mais de tudo que pedimos ou imaginamos, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.